Seja bem-vindo ao FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu sou o Carlos Nossa e hoje eu estou aqui com o meu co-host, Fabrício Bravin. Fabrício, muito obrigado. Tudo bom, Carlos? Tudo bom. Mais um podcast. Mais um podcast. Vamos. Dessa vez a gente vai falar sobre uma temática que você está mais por dentro, branding. Gosto muito de branding. Vamos Algum falar spoiler? com a referência, né? A referência de branding aqui no Brasil. Algum spoiler sobre o nosso convidado? Nosso convidado também participou do FUCAP Convida, um programa que a gente tem aqui na FUCAP todos os meses em Vitória, Espírito Santo, para você que nos acompanha e é capixaba, trazendo referências nacionais para falar de temas de desenvolvimento profissional. Então fica de olho, olha lá fucapconvida.com.br e fica de olho que do dia 16 de setembro já tem o próximo. Fabrício, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje então. Ele é especialista em branding, Marcos Bedendo. É fundador da Brandwagon, consultoria que já atendeu marcas como Santander, Delta e BNDES. Ele é doutor pela USP, é colunista da Exame e é professor em diversas instituições. Ele também é coautor de Marketing H2H, ao lado de Philip Kotler. Também assina obras de referência como Branding, como fazer na prática. Marcos, muito obrigado por estar aqui conosco e bater esse papo. Imagina, que prazer estar aqui com vocês, tanto aqui para o podcast como também para a palestra logo depois. Legal. Maravilha. E Marcos, vamos começar falando, de fato, o que é brand? Vamos dar um alerta aí para a galera que está nos ouvindo. Então, quem estiver aqui com a gente depois vai acompanhar isso na íntegra. Mas o branding, ele é o processo de construção de marca, ou de gestão de marcas, tá? E aí, existe às vezes o pessoal demora muito para tentar explicar, mas no final das contas, o que o branding é que o branding é o processo de construir lembrança na cabeça das pessoas. Então, quando a gente convive no nosso dia a dia, seja com marcas ou seja com pessoas, a gente vai construindo certas lembranças delas. Isso que permite que a gente se conecte uns com os outros, né? Então, essa conexão que a gente tem entre humanos também acontece com marcas, tá? Só que marcas não são humanos, né? Então, humanos a gente se controla através das nossas questões psicológicas e as marcas têm um processo de gestão para que a lembrança construída na cabeça do consumidor seja aquela que a empresa realmente quer passar. Então, isso é o processo de branding, tá? É eu entender que marcas criam lembrança e eu ter que gerenciar um pouco, né, a forma como eu impacto essas pessoas para que as lembranças da marca sejam corretas. Poxa, e aí talvez aí que vai um primeiro equívoco, né? Que o pessoal acha que branding é o que eu quero que o pessoal pense sobre a minha marca, mas não trabalha no valor que eu entrego no meu produto. Assim, tem muita discussão, sempre quando se fala de branding e marketing, quase tudo caminha muito para exemplos publicitários, né? Então é a propaganda, é o anúncio, é o não sei o que e tal. Mas, na verdade, a ideia do branding ele é um elemento estratégico para a empresa, né? Ele direciona a empresa para onde ela quer ir. Isso a gente, né, no passado a gente trabalhava muito voltado para o consumidor. No passado, eu digo 30 anos atrás, tá? A gente trabalhava muito voltado para o que eu tenho que oferecer para o consumidor. E hoje a gente entende o branding como uma expressão da cultura da empresa. Então, ele direciona não só aquilo que a empresa vai mostrar para os consumidores, e aí para os consumidores ela vai ter que ter, enfim, toda uma aderência ali, uma conexão com o que é o produto que ela entrega ou o serviço que ela entrega, como também tem as questões internas, né? Então, tudo aquilo que você meio que constrói com seus colaboradores, investidores, né? Então, tudo isso também acaba entrando dentro dessa grande questão que é a marca como um elemento de expressão da cultura da empresa. Marcos, no Brasil hoje a gente adora uma disputa, né? As pessoas tendem a polarizar as coisas. Esquerda e direita, time A versus time B, enfim. Uhum. E aí tem toda uma discussão, brand versus marketing. Eu não consigo ver um versus o outro. Acho que são complementares e quase andam juntos ali. Qual a sua visão sobre isso? Então, na verdade, é isso. Eu acho que no fundo, essa linguagem polarizada, e é por isso que a gente vê isso presente em todos os lugares, essa linguagem polarizada, ela pega muito na rede social. Então, é por isso que todo mundo sempre tenta polarizar de alguma maneira. Mas não existe polarização entre branding e performance ou entre branding e marketing. No fundo, assim, a gente consegue separar um pouquinho, entendendo que branding são os elementos mais conceituais que, de alguma forma, direcionam a organização. E o marketing, ele está mais conectado às experiências que eu proporciono para o meu consumidor, tá? Então, inclusive o produto. Então, o produto ele nasce como uma ferramenta do marketing para poder, de alguma maneira, impactar o consumidor. E esse impacto gera lembrança, tá? Então, aí você volta na discussão de branding. Mas eles são absolutamente complementares, eles andam em conjunto, né? A mesma coisa quando se fala de coisas como branding. É branding ou é performance? Também anda em conjunto a partir do momento em que a marca direciona os esforços da empresa. Então, seja um esforço que vai acabar numa ação de vendas, né, o performance, ou numa ação de marketing, no fundo, acaba entrando dentro da mesma seara. E até aproveitando o gancho nisso,
Como é que a gente usa o branding como alavanca de receita, como alavanca de crescimento? Então, isso é uma discussão que é muito boa, porque muito se fala do branding como uma perspectiva de longo prazo, tá? Mas, no fundo, os primeiros impactos que você tem de um projeto de branding ou de um projeto de marca é que você acaba conseguindo consolidar o que a empresa é e aquilo que ela quer ser. Então, o primeiro impacto que você percebe, por exemplo, do branding é que você tem ações mais coordenadas ou mais organizadas. Então, você tem menos discussões, por exemplo, preciso patrocinar esse evento, essa propaganda faz sentido, essa feira aqui, participo ou não participo? Então, quando você tem uma lógica de marca bem construída por trás, fica fácil tomar esse tipo de decisão. Então, você começa, na verdade, impactando a organização através de um foco maior que desemboca nos custos menores, ou pelo menos um maior alinhamento de custos, desenvolvimento de produto, de campanhas de comunicação, de feiras e eventos. Então, um conjunto de investimentos que a empresa faz, ele começa a ser melhor organizado, porque tudo está dentro desse guarda-chuva, né, dessa visão completa que a marca traz, né? Tanto que às vezes o pessoal fala muito em investir em branding e eu sempre tento contrapor um pouco isso. Você não existe um investimento em branding. O que você investe é um novo produto, num lançamento, numa comunicação, num evento, tá? O branding ele é meio que uma visão conceitual que amarra realmente do que está por trás da empresa e entrega isso de uma maneira bastante organizada, né? Então que no curto prazo ele impacta a questão interna e aí no médio e longo prazo, conforme as lembranças vão sendo cada vez mais percebidas de forma homogênea, correta, né? Com algum tipo de diferenciação, isso vai passando depois para o mercado como um todo. E como trabalhar o brand dentro da cultura da empresa para que você faça com que os outros setores, não só o marketing, entendam a importância daquela construção de marca e atue olhando para ela, inclusive, igual você colocou agora. Então, aí tem desde trabalhos mais táticos de você ver que organizando ou trazendo as pessoas, né, junto, mas é um trabalho de cultura, tá? Então, assim, a parte o pessoal costumou chamar isso de employer branding, tá? Mas no fundo é um reconhecimento que o branding ele tá no âmago da organização. Então ele não tá na ponta que está executando alguma coisa especificamente, mas ele tá no âmago da organização. Então quando você fala, por exemplo, do employer branding, o branding é feito para futuros colaboradores ou colaboradores, mas não só, né? Ele está trazendo um pouco essa visão cultural do que a empresa trazendo essa visão, enfim, daquilo que é aceitável ou desejável dentro de uma empresa e que começa permeando, primeiro de tudo, os seus colaboradores. Então, também é uma outra coisa que a gente acaba distinguindo um pouco, dizendo que não, tem uma área que faz branding. Então, na hora que você coloca que tem uma área que faz branding, naturalmente você isenta todas as outras áreas de não fazerem o branding, né? Então, você tem aquele responsável e aquele cara que tem que fazer. Mas, na verdade, veja, cada ação que qualquer colaborador faz dentro de uma empresa, ele acaba impactando as pessoas, impacta as lembranças. Se não é a lembrança do consumidor, é a lembrança do investidor, é a lembrança do fornecedor, né? Então, você pega um caso como uma faculdade, né? Como uma FUCAP. Quando você olha, você tem um ecossistema completo de pessoas que estão ao redor dessa faculdade, da FUCAP. Você tem professor, você tem alunos, você tem potenciais alunos, você tem investidores, você tem colaboradores. Então, você tem um conjunto de pessoas que, se estiver alinhado e todo mundo estiver meio que feliz com o propósito que eles estão cumprindo dentro da FUCAP, o processo todo fica muito azeitado e funciona muito bem, né? E quando você entende que o branding, então assim, essa é a função do branding. Então, eu estou organizando o quê? Não só a minha percepção do meu aluno, quando ele vai lá no atendimento ao aluno, mas o professor na sala de aula é o principal ponto de contato, talvez, não é? Então, essa experiência da sala de aula tem que estar alinhado ao quê? À marca. Então, a gente, às vezes, que roda várias instituições, você vai entender que tem instituições que têm perfis um pouco diferentes. Tem instituição que é mais teórica, tem instituição que é mais prática, tem instituição que trabalha com metodologias mais ativas, tem instituição que trabalha de uma forma um pouco diferente, enfim. Então, assim, depende da instituição. E o que é da instituição? É uma linha pedagógica que está ligado intimamente ao que é essa faculdade, né? O que ela representa. Uhum. Então, no fundo, assim, todo mundo que está ali ao redor desse ecossistema da marca está fazendo a marca, seja ele interno ou externo. Não sei se eu fui claro, mas essa é um pouco da... Foi, e você já trabalhou com diversas marcas grandes e hoje ajuda outras marcas também a estruturarem o brand delas e tudo mais. E tudo isso que a gente falou agora de relacionar brand, cultura, envolver as pessoas, o que você tem visto no mercado que é o ponto mais difícil da alta liderança conseguir implantar isso na empresa?
Não, na verdade, assim, eu acho que o mais difícil é a alta liderança entender o papel. O problema é a alta liderança. Isso, normalmente sim, né? Porque você tem, obviamente, eu tenho um dos sócios da consultoria, ele é o Alejandro Pinedo, ele é um cara que tem uma vivência muito grande no mercado, enfim, um cara sempre muito bom de trabalhar com ele. E ele falou assim, porque o pessoal fala muito do propósito, né, como um elemento central da marca, como de fato é, né? E aí ficou muito aquela história do Simon Sinek, comece pelo porquê, o why, né? Comece pelo why e tal, então starts with why. E ele falou, cara, antes do why tem um outro H, que é o who, né? Então, antes do why, antes da marca ter um propósito, tem alguém que tem um propósito. Então, você vai ver que não importa qual é a marca, tem uma personalização em cima do dono, dos donos ou dos líderes, né, que estão ali presentes. Então, esse é um pouco do ponto. Assim, ele começa pela liderança. Quando começa pela liderança, de um jeito, né, com um pensamento em que você vai agregar as pessoas nessa visão de ecossistema, até que eu comentei na pergunta anterior, então, se eu quero agregar as pessoas ao redor de uma ideia, de um propósito, de uma visão de mundo, normalmente a coisa funciona muito bem, né? Onde o principal ponto de problema que as empresas têm é quando o próprio líder da organização entende o branding como uma coisa tática, né? Aí ele vai ficar cobrando um resultado de construção de marca que, às vezes o cara lá que está lá no marketing não consegue entregar, porque ele até pode fazer um monte de coisa muito bacana, muito bem alinhada até as ideias centrais da empresa, mas, né, voltando aqui ao exemplo da faculdade, se o professor não está alinhado, se a secretaria que atende o aluno não está alinhada, então, assim, se o conjunto todo da empresa não está alinhada, essa marca não vai ser criada e não adianta você ter uma área tentando criar alguma coisa, sendo que as outras não estão envolvidas no processo. Né? E aí, olha que legal, né, Carlos? Quando você conecta brand com cultura, exatamente o que ele falou, é cultura, né? Tem que vir de cima também, né? A cultura, obviamente, se você não dá uma direção para ela, vai se formar nos corredores de qualquer empresa, mas o ideal é que venha o exemplo da alta gestão, de fato, e vai cascateando para baixo e contagie todo mundo da equipe. Você tem alinhamentos, né? Então, entre os próprios níveis hierárquicos, a gente às vezes faz trabalhos em empresas, elas são muito alinhadas, então, da base lá de colaboradores até o topo, todo mundo entende claramente o que é, segue na mesma linha, e tem empresas que têm dificuldades em fazer essa informação fluir. Então, essa é uma das tarefas, inclusive, da parte parte mais da comunicação interna, mas ligada ao branding, né? Como é que eu faço essa informação fluir, não como informação apenas, mas como comportamento, né? Que é aquilo que molda um pouco a cultura. Né? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é você não ter objetivos, né? Então, eu até vou comentar depois na palestra, mas é muito comum também a empresa não ter um objetivo claro porque ela quer da marca, né? Então, aí vem aquela história. Se eu estou gerenciando alguma coisa, tem que ter um objetivo. Sim. E tem que ter um resultado esperado, uma meta do que eu vou atingir, né? Mas se eu não tenho esse objetivo claro desenhado, às vezes a gente vê muito isso no mercado, até dó do gerente de marketing, né? O diretor de marketing, porque o cara traz ele para dentro, contrata, então o CEO contrata um diretor de marketing, um CMO, e fala, faz a marca aí. Ele fala, tá, mas o que você quer da marca? Ele fala, não, você é o cara, não é o cara de marca, você não é o cara de branding, é o cara de marketing, então faz a marca aí, né? E aí é aquela história, que nem você chamar um vendedor e falar, vende aí. Fala, mas vende quanto? Sei lá, vende, você não é um vendedor? Vende. Né? E aí depois de 2 anos chama o cara e fala, você vendeu muito pouco, está demitido. Então, né, em vendas isso parece meio bizarro de ser feito, mas em marketing isso acontece o tempo inteiro. Né? Quem cria a empresa não sabe nem o que ela quer, o que ela espera da marca. Isso passa também por valores, né? Exatamente, é isso aí. Então esse é o problema. Então quando a empresa não está alinhada, ela não sabe o que ela quer, difícil fazer um trabalho de marca. Inclusive branding como ferramenta, mas como o dia a dia da empresa. Exato, porque o branding, até no inglês, no ING aí do inglês, né, no gerúndio do inglês, ele é o processo, né, de se ir fazendo. Então eu até brinco, assim, eu tenho uma empresa que, né, uma consultoria de branding, mas na verdade eu sou uma consultoria de planejamento de marca, né? Eu ajudo a planejar a marca. O branding, ele acontece no dia a dia, né? E aproveitando esse gancho da consultoria, e aí explorando mais sobre o Marcos, de fato. Você permeia por consultoria, que é o meio empresarial, você permeia por empresas, que são seus clientes, você permeia pela pesquisa, você é autor de livros, você tem um doutorado. Como é que é transitar entre todos esses 3 ambientes? Como é que você enxerga eles em nível de maturidade na temática de branding? Conta um pouquinho pra gente. Assim, é uma coisa muito sinérgica, na verdade, né? Então, eu acho que a grande capacidade de você até fazer um pouco disso tudo é que você trabalha isso com muita sinergia, então é muito comum o cara ter sido um aluno meu em sala de aula e aí chama porque tem um problema na empresa para resolver, ou o livro, né, como abre portas para uma palestra. Então, assim, são coisas muito sinérgicas, é por isso que elas funcionam muito bem em conjunto, né? Assim, olhando um pouco as 3 áreas, o desenvolvimento específico aqui no Brasil, primeiro, assim, a gente tem bons profissionais, assim,
de branding, sabe? A gente tem algumas pessoas que a gente, né, especialmente porque a gente tem um volume de executivos que têm uma vivência internacional, então aprenderam um pouco do que é marketing, o que é branding em grandes empresas, então isso é muito importante. A gente tem um corpo acadêmico bem desenvolvido, né? Eu acho que assim, tem muita... Não digo que a gente acaba sendo uma referência para fora, mas eu diria que os autores brasileiros, eles não têm muito a dever a autores internacionais, né? Obviamente, tirando uma ou outra exceção, mas assim, a gente tem um bom nível. O que acontece em muitos casos, e aí uma coisa do mundo que a gente vive hoje, é meio que a usurpação da palavra, né? Ou do termo branding, não é? Por gente que, na verdade, está muito mais preocupada em fazer o em rede social do que, de fato, entender sobre o processo. Tá? Vender um curso. Isso, e o cara vende curso, né? Vende curso de branding, curso de naming, curso não sei do que e tal, mas tem muita pouca capacidade ou profundidade para entender o que significa. Mas, de modo geral, a gente tem um mercado que ele tem a sua maturidade, né? Ele não é um mercado, assim, totalmente ruim ou difícil, não. Não, é música para os nossos ouvidos, porque a gente, FUCAP, vive defendendo essa mescla, né? É um dos pilares que a gente gosta de trazer aqui na FUCAP, é que a gente aproxima do mercado por meio dos desafios, dos problemas. E é muito interessante ver alguém que traz em livros como alguém que é doutor, mas escreve um livro que atende executivos. Mas isso aqui... Aí tem um ponto que eu acho que é importante, que é um pouco da forma como foi estruturado o meio acadêmico, às vezes um pouco brasileiro, né? Que ele foi realmente, assim... Não é todo, né? Eu acho que a gente tem uma boa colaboração, mas a gente tem uma distância maior do que em outros mercados, tá? Então, em outros mercados, especialmente na área de administração, é uma área de ciência aplicada. Então, você observa lá o mercado e teoriza depois, né? Então, ele não é uma área como, sei lá, a física, que você primeiro teoriza e depois se aplica, né? Então, naturalmente, sim, é necessário, é importante que você tenha uma conexão muito intensa com o mercado. Mas, em função da maneira como a gente estruturou academicamente, especialmente com a presença muito forte de faculdades públicas, né, que, de certa maneira, conseguem viver, até hoje, né, viver num mundo meio apartado, né, então a gente tem um pouco essa separação. Mas, dentro do que é negócios, não faz sentido, é admirável que se tenha cada vez mais faculdades que busquem essa proximidade, né, especialmente proximidade real, né, porque também todo mundo fala que tem proximidade, mas a gente sabe que algumas são mais próximas do que as outras. Né? Além de você, como você tem visto a literatura de brand no Brasil? Tem se fortificado nos últimos anos, tem surgido novos livros, mas ainda é pouco? Eu diria que a literatura de branding no Brasil, escrita por brasileiros, ela é ruim. Tá? Assim, sinceramente, ela é ruim. Ela tem muito mais um processo de autopromoção, de modo geral, tá? Ela é muito mais um processo de autopromoção do que, de fato, de construção se você pegar os principais livros de branding vendidos no Brasil, eles são livros de autopromoção. Eles não são livros que estão preocupados em fazer com que as pessoas aprendam alguma coisa ou executem alguma coisa adequadamente. A gente tem alguns livros internacionais que vêm traduzidos, mas é uma área muito pequena, tá? Então a gente tem até uma dificuldade sobre isso. Mas a gente tem até, eu particularmente, estamos quase no momento de divulgar, mas a gente está fazendo algumas parcerias internacionais para conseguir trazer livros assim, realmente que tragam, né, ensinamentos, que tragam profundidade, que tragam aplicabilidade para a discussão de marcas e que não fique simplesmente em livros autopromocionais, né? O que não significa que a gente não tenha, por exemplo, bons artigos de marketing mais acadêmicos feitos por brasileiros. Isso a gente tem uma qualidade razoável. Mas realmente quando você vai para livro, né, a gente tem, infelizmente, uma população que lê pouco, mesmo os executivos, tá? Infelizmente. Tem um recado. E quando lê mal, sabe? Então, a dica que fica até de livros, e essa é fácil, tá? Essa é fácil. É o seguinte, você pega o livro e você folheia o livro. Se esse livro tiver frases inteiras numa página, provavelmente você precisa desconfiar. Não é? Ocupando muito espaço à toa ali. Isso, aí você abre, assim, tem uma foto e uma frase. Desconfie. Provavelmente você não vai aprender muito com ele. Boa dica. Essa é uma boa dica. E nessa história você foi coautor de Philip Kotler, que é o pai do marketing, vamos colocar assim, né? Conta um pouco como foi essa história. Essa é uma história que, assim, muita gente pergunta, né? Obviamente, porque é uma história curiosa, importante. Na verdade, eu tive o primeiro contato. Hoje, felizmente, eu tive a chance de trabalhar com o Philip Kotler em alguns momentos, na execução de cursos, na execução de palestras e tal. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho um contato realmente pessoal, assim, com uma certa colaboração realmente com ele. Mas o início do livro foi até um contato do coautor alemão dele, chamado Waldemar Furch.
A gente tinha tido um contato prévio, até em função de publicação internacional e tal. E aí falou, olha, eu queria lançar esse livro no Brasil, mas eu queria ter uma pessoa local que de fato pudesse, enfim, meio que ajustar as ideias, trazer os exemplos, trazer a forma de explicar da forma correta para o mercado. Para não ficar, né, pô, tem um livro que é human to human, né, humano para humano. Aí eu vou pegar um tradutor, né, que vai fazer uma tradução mais mecanizada para colocar o livro no mercado. Não, a gente quer realmente um livro cujo conceito seja transposto para a realidade brasileira e que possa, de fato, impactar, né? E aí, enfim, foi quando ele fez o convite então, assim, foi muito bom assim poder trabalhar, né? Era um livro que já estava pronto e fazer adaptação para o mercado brasileiro, tá? E aí depois é isso, então tive a chance de trabalhar com o Valdemar inicialmente e depois de poder trabalhar um pouco aí também junto com o professor Kotler, que enfim é uma pessoa fantástica, admirável. Assim. Poxa, que experiência não deve ter sido. Última pergunta sobre o Marcos propriamente. Tá. Como é que você chegou em branding? Essa é uma discussão interessante, assim, porque na verdade eu segui meio que um caminho da estratégia, tá? Então, quando eu comecei a minha primeira não, eu fiz uma só, né? Então, quando eu comecei minha graduação, eu tinha, como grande parte eu fiz publicidade, né? Então, como grande parte dos publicitários, eu queria trabalhar em criação publicitária, né? Mas Conheço essa história. Exato. Infelizmente é muito comum. Agora tem sido menos comum, né? Porque, assim, eu até brinco, né? Recentemente morreu o Washington Oliveto e ele foi uma das pessoas que me inspirou, né? Na verdade, a fazer publicidade, porque era isso. Eles eram pessoas muito conhecidas, né? Sim. Então, quando você tinha até um meio empresarial em que poucos empresários de fato apareciam, eram muito raros, né? Os publicitários apareciam muito, né? Vendia-se um glamour da profissão, prêmios, Cannes, viagens. Isso, exatamente. Assim, mercados de genialidades, grandes ideias e tal. E aí eu vim um pouco nessa, né? Naquela questão meio adolescente, né? De achar uma profissão assim que brilhasse os olhos e tal. Então eu fui um pouco nessa. E aí, quando você começa a entender o que é o processo publicitário, você vai entender que ele é um processo que está ali para comunicar algum elemento específico da empresa, tá? Então, eu comecei em publicidade, eu lembro até hoje que eu ficava muito chateado quando eu recebia de volta eu fazia, no começo, como qualquer bom estagiário, na época a gente fazia mala direta. Certo? Então eu fazia as malas diretas, que eram desdobramentos de campanhas maiores. E aí voltavam minhas malas diretas todas rabiscadas lá, né? E eu ficava chateado e tal. Poxa, o pessoal rabiscou meu título, né? Aquela coisa de publicitário, né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, porque tinha uma estratégia por trás daquilo, né? Aí eu tive um estágio, né? O meu primeiro estágio foi num banco, no Citibank, quando o Citibank tinha operação no Brasil. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui entender um pouco mais a perspectiva estratégica. Quer dizer, por que aquela mala direta está sendo feita, quais são os objetivos que eu tenho com ela, o que eu tenho que vender, o que eu tenho que comunicar, quais são as sensações que eu tenho que passar. E aquele lá era um veículo para fazer aquilo, né? Então você começa a entender que por trás de uma comunicação tem um produto, né? Tem uma forma, tem uma experiência que precisa ser colocada ali. Então eu acabei indo mais para o lado de marketing, né? E aí quando eu estava terminando a faculdade, começaram a chegar os primeiros livros de branding do David Acker aqui no Brasil. E aí quando eu comecei a ler aqueles livros de branding, eu falei, cara, isso aqui na verdade é aquilo que está por trás do marketing, tá? Então minha leitura na época foi assim, alguma coisa que está direcionando, porque o produto ele não surge por si só. Né? Ele surge de um conceito, de uma ideia. E o branding ele tem essa ideia dele ser um conceito por trás daquilo que está sendo construído. E no início, né, o Acker quebrava muito uma lógica, que era a lógica publicitária, do tal do Unique Selling Proposition, proposta única de vendas. Então, tudo tinha que ter uma proposta única de vendas e tal. E ele vinha e falava assim, não, cara, a marca é multidimensional. A marca, você tem várias experiências possíveis dentro dela e tal. Então, ele dava uma visão assim maior do marketing que me agradava muito, tá? Então, desde aquele momento, assim, de recém-formado, eu comecei basicamente a trabalhar com marketing, mas já com um olhar de branding, tá? E aí o conceito foi se popularizando, né? Porque, no fundo eu me formei em 2001, então eu estava meio que no início do desenvolvimento do conceito, mesmo fora, né? Fora tinha uns 10 anos já. Mas aqui estava bem no começo. Então eu acabei participando um pouco disso do lado do marketing, né? E aí eu tive as experiências como gestor, né? Então, acho que especialmente eu consegui perceber muito isso na minha passagem pela Whirlpool, em que eu trabalhava basicamente desenvolvendo produtos que entregavam um conceito de marca. Então, o meu trabalho era um gestor de produto, né? Então, desenvolvia produtos, então tangibilizava um conceito que estava dentro da marca, né? E aí, depois, quando eu fui para a Unilever, tinha uma visão um pouco mais global do que era uma marca, uma gestão global de marca e tal. Então, aí eu fui entendendo, né, um pouco do que é o marketing mais estratégico, tá? E até academicamente, você vai ver que tem muitas similaridades entre o que se chama de marketing estratégico e o que se chama de branding.
Então, esse foi um pouco da trajetória, um pouco do gosto que eu fui tendo. Então, é uma área, na verdade, de estratégia. Quando você lê, né, mesmo o marketing estratégico, né, as visões do Kotler como estratégia, é estratégia. Assim, ainda que você chame de marketing, tem uma perspectiva de estratégia ali colocada. E quando você pega o David Jacker ele começou na área de estratégia. Ele começou como estatístico, depois ele foi para a área de estratégia. Então, assim, aí da estratégia ele derivou as discussões de branding, tá? Que é uma área bem estratégica. Você falou um pouco da conexão aí de marca e produto. Marca boa salva produto ruim? Não, né? Porque, assim, na verdade, a marca em si não, né? Assim, ela é o produto, né? Acho que mata a marca no longo prazo. Mas assim, tem uma coisa que... Exato, se você pegar uma marca muito boa e começar a lançar produto ruim através de uma marca boa, o que vai acontecer é que você vai ter, talvez, um conjunto de pessoas no qual você vai decepcionando ao longo do tempo. E aí as decepções, como elas vão acumulando, você vai perdendo, né, ao longo do tempo. Então você não perde hoje, né? Porque a força da marca, ela tem ela deixa um rastro, assim, né? Então você demora um pouco para criar alguns elementos de marca, mas você demora muito para perder. Então, se você pegar uma marca boa e colocar um produto ruim nela, ele segura por um certo período, tá? Mas depois ele vai perdendo e naturalmente a marca morre. Mas acho que a questão interessante assim dessa relação é que hoje a gente entende que normalmente, tá? Tem algumas exceções, tá? Mas normalmente o uso do produto ou o uso do serviço é o que traz a maior conexão possível com a marca. Porque se você pensar que a marca é uma lembrança, e essa lembrança ela vai ser construída por experiências que você tem com aquela marca, porque isso é análogo a duas pessoas, tá? Então, assim, eu conheci vocês hoje, o Fabrício já estava falando com ele antes e tal, né? Conheci você hoje. Assim, qual que é a minha lembrança de vocês? Ela é muito pequena. Mas conforme eu vou convivendo com vocês, eu vou entendendo aquilo que vocês são, o que eu posso, né? Enfim, de que maneira vocês estão alinhados à minha maneira de pensar, que maneira vocês não estão e tal. Então, isso a gente faz também com os produtos, tá? Eu vou me conectar com aquele produto, com aquele serviço, e eu vou entender se aquilo resolve o meu problema, se aquilo me dá algum tipo de benefício, tá? Então, assim, esse é o processo que se passa. E aí a gente entende hoje que, então, o maior criador de experiências é o contato pessoal, né? Por isso que eu falei, agora eu estou tendo contato pessoal, agora eu sei quem vocês são. Então, esse é o principal criador de experiência. Tudo que eu posso ver no teu LinkedIn, ou na tua, sei lá, na tua página de YouTube, ou no que você me manda de informação, ele é uma parcela daquilo do todo. Então, a ideia da construção de marca, hoje, ela passa especialmente pela construção de produtos ou serviços que entreguem a ideia central da marca. Tá? Senão, de fato, você não consegue sustentar. Tem alguma empresa que foi a pioneira aqui no Brasil em perceber isso, ter essa sacada ou até mesmo no mundo? Teve alguma que foi assim o ponto de virada? Não, assim, acho que assim, tanto o branding quanto o marketing, ainda que o pessoal da Unilever não goste que eu fale isso, mas a Procter a Procter & Gamble, ela tem ela teve uma liderança muito grande nesse processo, tá? E até uma história meio curiosa, se eu estender demais, depois vocês cortam. Mas ela é uma história meio curiosa, porque é o seguinte, a Procter tinha um cara que até depois virou CEO da própria Procter, tá lá nos anos 30, e ele fez uma distinção que era muito importante. Ele falou assim, olha, peraí, a gente tem certos produtos que têm problemas de vendas. Só que o problema de vendas não é culpa do nosso salesman, tá? Fala, cara, é um problema de sales, mas não é culpa do salesman. Ele é culpa de outros elementos que estão ali. Então a gente, tem um memorando até hoje, tá? Isso é meio famoso assim e tal. Ele falou assim, então a gente não pode mais ter só salesman, porque o salesman é uma parte do processo. Eu tenho que ter um brandman que complementa o salesman no processo de entender por que produtos estão vendendo melhor ou pior. Então ele começa a separar uma função dentro da organização daquilo que é o vendedor, o salesman, e do brandman, que depois, na verdade, virou dentro da própria Procter um product manager, tá? Então, um gerente de produto, tá? Então, ele separou, e aí fez isso. Falou, então eu tenho um cara que cuida de uma organização um pouco mais estratégica do que é, né, o produto em si, e eu tenho uma pessoa que está executando isso lá na ponta, tá? Então, essa separação, ela deu origem, basicamente, à discussão do que é um gerente de produto, que é um gerente de marketing, né? Então, essa foi, talvez, um primeiro início. Eu acho que quando as marcas estão aí, tem outros momentos históricos que são importantes,
Então, o primeiro, porque assim, por que a Procter foi a primeira empresa que fez? Não só a Procter, tá? As empresas de bens de consumo foram as primeiras que tiveram essa necessidade de trabalhar marketing como um instrumento que auxilia a venda. E essa é uma das questões, tá? Às vezes o pessoal faz muito antagonismo, marketing, vendas e tal, e nunca teve antagonismo, né? O marketing sempre teve a função de ajudar a vender, nunca teve outra função, tá? É muito marqueteiro, às vezes mais recente ou mal informado, que acha que marketing é independente de vendas. É arte. É isso, não é? É isso. Muito pela publicidade. A publicidade tem um pouco isso, né? O cara acha que ele, né, que é artista e tal. Mas, então, tem um ponto de virada importante. Então, por que a marca está ligada lá à empresa de bens de consumo? Porque a empresa de bens de consumo foi a primeira a ter um problema de diferenciação. Porque chegou um momento em que os produtos de bens de consumo das empresas não se diferenciavam uns dos outros. Porque eu tinha um platô tecnológico que foi alcançado com produtos básicos. Então, você pegar... Eu trabalhei com Oral Care na Unilever. Pasta de dente. Sabe qual foi a última grande inovação de pasta de dente? Colocar o flúor, talvez, anos atrás. Já acertou, tá certo? Mas é isso. A maior inovação que teve no creme dental foi flúor, tá? Nos anos 60. Anos 60. Isso. Dali pra frente, você teve... Uma outra coisa, teve processo de White, então assim, não é que você não teve inovações, você teve. Com carvão ali no meio para falar que é isso, mas o resto são ativos, tá certo? Então veja, imagina que nos anos 60 eu cheguei na grande revolução tecnológica que o produto podia ter, tá? Dali para frente, como é que eu diferencio um produto do outro? Não é pelo produto em si, porque o efeito que ele faz no dente, ele é igual de todo mundo. Então eu preciso diferenciar pelo quê? Por outras coisas que estão ali ao redor da marca. Então por isso que as empresas de bens de consumo foram as primeiras a trabalharem com isso. E aí essa percepção começou a passar para outros tipos de mercado. Então no final dos anos 60, começo dos anos 70, o Kotler escreve um artigo chamado Broadening the Concept of Marketing, então ampliando o conceito do marketing, em que ele defende que o marketing não seja só usado por empresas de bens de consumo e passe a ser usado por empresas de modo geral, inclusive não só por empresa, por organizações, por uma série de outros elementos ali colocados. Inclusive, que a gente fala de marca pessoal, hoje em dia está muito em alta. Exato. Então, nesse caso, ele até, nesse artigo específico, não citava, né, porque não tinha um pouco essa visão, mas ele falava muito dessa ampliação do conceito de marketing, tá? E de um marketing que podia ser aplicado, impactar um conjunto muito mais amplo de empresas do que as de bens de consumo, tá? Com outras vantagens, que não era só a mera diferenciação. Tá? Então essa foi um momento importante. E depois eu acho que assim, como uma ideia... Então assim, quando você pega em outras empresas, as empresas que estão fora dos bens de consumo, elas não têm a simplicidade do bem de consumo. Porque o bem de consumo ele é um produto massivo e muito simples. O que faz o sabonete? É fácil explicar. Né? Quem faz um detergente de roupa? É fácil explicar. Né? Mas eu tenho produtos que são mais complexos. Então aí aquela lógica publicitária do Unique Selling Proposition, da propaganda persuasiva e tal, ele não funciona muito bem. E aí você começa a ter essa visão mais ligada ao branding, que é da multidimensionalidade. Então eu tenho múltiplas dimensões, eu não tenho uma dimensão só. Então a marca precisa criar essa lembrança através de múltiplas dimensões e não através de uma única dimensão que era feito por anúncio massivo. Sim. Então aí a partir final dos anos 90 é que começa um pouco essa revolução do branding. Né? Eu acho que é legal ver também que os próprios exemplos positivos que a gente tem de branding, os grandes players, a Coca-Cola, por exemplo, sempre foi referência em brand, né? Campanhas memoráveis e tudo mais, mas também erra, né? Você pega aquela vez que a Coca-Cola resolveu mudar o produto para poder tentar competir com a Pepsi e fracasso total, tiveram que voltar. Então, assim, os grandes também erram. E é legal falar isso até para quem está começando uma empresa, começando a olhar para brand agora, é entender que se você errar, tem volta, assim, calma. Ainda mais hoje em dia, você está falando de redes sociais, e parece que um post errado acabou sua vida. Não é bem assim. Vai doer, mas vai passar. Isso. Trabalha que dá para voltar também a fazer um trabalho bacana depois. É, muito isso. Então, assim, na verdade, assim, isso até ajuda na construção de marca, porque a gente tende a ter uma lembrança das coisas mais positivas do que das coisas negativas. Então, isso ajuda. Mas, de modo geral, a gente esquece muito das coisas que marcas grandes fizeram e que não foram bem sucedidas. Porque você sempre trabalhou com tentativa e erro, né? Hoje a pessoa fala, teste AB do digital, era possível no passado. Era possível. Isso era mais dolorido o teste AB do passado, né? Dados, né? Isso, mas você sentia no volume de venda, demorava 3, 4, 5 meses para você perceber, hoje é mais rápido. Mas assim, então por que você fala muito de marcas bem-sucedidas e parece que elas nunca erraram? Elas erraram. É que entre os erros e acertos, elas botaram mais dinheiro, mais recurso, mais investimento nos acertos.
Então você lembra sempre dos acertos. E dos erros? Cara, os erros foi uma ação que deu errado, eu tirei de mercado e acabou. Ninguém mais falou sobre isso, né? Porque afinal ninguém fica a vida inteira vivendo de lembrança de marca, né? A gente vive a nossa vida com lembrança de pessoas, né? Então a gente também tem essa parte do branding da empresa. Se você tem mais poder de mídia, também ajuda, né? Também ajuda, mas veja, mascarar um pouco os erros. Você vai focar no que deu certo e acaba que vai passando. Então você vê grandes campanhas. O pessoal tem uma coisa que é muito legal também de ver. Marcas são muito consistentes. Marcas líderes são muito consistentes. Veja aqui a campanha da Mastercard. Faz 30 anos que eles usam até esqueci o título agora lá, mas tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe Mastercard, tá certo? Então essa campanha faz 30 anos que está aí. A campanha da Bombril lá, que o Washington Olivetti fez e tal. O que aconteceu, na verdade? Antes de acertar, eles erraram um monte. Aí uma hora eles acertaram. Quando eles acertaram e eles entenderam que aquilo cumpria os objetivos deles, eles foram sustentando essa campanha ao longo do tempo. Então, aí tem essa questão. Não é que ela é bem sucedida porque ela é consistente, né? Ela é consistente porque ela é bem sucedida. Né? É por isso que fica consistente, sabe? Então o pessoal esquece que empresa grande erra e que empresa grande não tem todas as informações. Porque isso é uma coisa interessante também. Você vê muito em rede social, aí o pessoal fala, o cara fez uma bobagem aqui, errou, tal. Eu falo, não errou. Porque tenho certeza que a Nivea, a Procter, a Unilever, a Volkswagen tem todas as informações do mundo, então, portanto, ela está fazendo isso aí com algum tipo de interesse por trás. Não tem as informações, não sabe, erra pra caramba, tá? E aí depois arruma, ajusta e a gente vai lembrar das coisas positivas, até porque isso é reforçado pelo próprio poder de mídia que essas empresas têm. E eu acho que os maiores erros, ou a maior constância de erro, não está em fazer, vou falar, uma cagada, algo que vai trazer uma imagem negativa para sua marca. Mas o erro está muito mais em lançar alguma coisa que não representa a sua marca, por isso não chamou tanta atenção. Então, o próprio erro te faz não lembrar desse branding. Porque branding está aí para marcar exatamente o que você realmente entrega. Exatamente. Tem um pouco isso também. É isso. Então, vai desconectando, na verdade, né? Então, quando está desconectado da marca, não faz sucesso. Aí você tira. Né? Agora, essa é a grande questão que eu falo assim, logo no começo, se você fizer um projeto de branding, no começo você consegue ver a diferença. Por quê? Porque você para de fazer tanta bobagem. Como você sabe o caminho que você tem que seguir, o que você quer seguir, você para de ficar postando tanta coisa lateral que nem sempre vai trazer o resultado esperado. Boa. E a gente tem bastante empresário aqui no estado do Espírito Santo, empresas pequenas. Uhum. Muitas vezes a gente já se deparou com a pergunta aqui, tá na hora de eu colocar meu esforço e dinheiro em branding? Uhum. Qual o tamanho, maturidade de uma empresa que ela deve começar a se preocupar com isso? Então, assim, o branding ele não tem uma relação de tamanho. Porque, veja, eu estou sempre falando que o branding é um processo de organização, de pensamento, tá? Muitas vezes o empreendedor ele tem uma ideia central de empreendimento que, no fundo ele é uma estratégia de construção de marca. Então, quando ele fala assim, eu tenho uma ideia que eu quero criar um produto assim assado, ou impactar, ou vender uma coisa ou outra, ele tem um elemento central ali que ele, como fundador, está levando para a mesa. Tá? Então, mesmo que ele não pare e estruture, né, uma estratégia desenhada, né, tal, ele está com isso na cabeça. Tá? Então, ele já está fazendo branding. Então, quando ele começa, fala, vou abrir um restaurante que tem uma inspiração XPTO, ou eu vou fazer um serviço, sei lá, de turismo assim assado. Isso já é um processo de marca. Tá? Então, ele já está fazendo, mesmo que ele não tenha parado para pensar. Tá? E assim, se ele tem um negócio que que minimamente ele consegue suportar ou sustentar, provavelmente tem uma marca ali por trás gerando lembrança. Tá? Então, no fundo, é natural o processo. Porque se a empresa tem vendas, ela está gerando lembrança. Então, já está existindo. Tá? Então, igual quanto à cultura. Isso, exatamente. Ela já está lá. Então, mas aonde que o empreendedor normalmente ele sente assim, agora eu preciso de alguma ajuda, vai? Então, quando começa, às vezes até vir solicitação e tal, da gente conversar, ou fazer investimento maior, às vezes. Então, normalmente é quando ele está no momento de crescimento, tá? Ele fala, eu tô aqui, sei lá, abri um restaurante aqui, e aí eu tô com o restaurante cheio, tá funcionando, tá indo super bem, e eu preciso crescer. E agora? Será que eu cresço abrindo o café da manhã? Será que eu cresço abrindo uma filial, né, mais barata ou mais cara? Será que eu fico na região que eu já estou presente? Será que eu abro num lugar mais distante? Então aí quando ele começa a ter essa dificuldade de crescimento, é que ele vai lembrar que talvez seja importante ele ter uma marca que consolide essa visão dele
e que ele possa evoluir a marca de acordo com aquilo que os próprios... Porque, veja, no caso do restaurante, ele já criou uma comunidade já, não é? É o garçom, é o cozinheiro que ele tem lá, o chefe de cozinha, é o próprio cliente que vai lá. Então, às vezes, você fala o quê? Vamos olhar para a comunidade, vamos olhar para essas pessoas e falar assim, e aí? O que vocês acham de legal aqui? O que tem de legal aqui nesse lugar? E aí, quando você extrai isso, pode levar de volta e falar assim, olha, você tem uma chance maior de crescer indo por essa direção, porque essa é a ideia central da tua marca. Que às vezes está na cabeça do dono, mas ele nem sempre parou para conceitualizar adequadamente, portanto, na hora que ele tem que dar o próximo passo, ele fica perdido. Porque ele começa a ouvir um monte de coisa, né? Não, agora o negócio é café da manhã. Não, abre um brunch, faz não sei o quê. E aí ele fica meio perdido. Fala, pô, e agora? Para onde que eu vou? Então é aí que ele começa a sentir necessidade de ter uma marca consistente que no fundo leve para ele, dê para ele algum tipo de direção, de sentido que ele tem que seguir. Tá? Então é nesse momento de crescimento que ele sente normalmente. Pegando o gancho aí, se não me falha a memória, o Brasil tem mais de 22 milhões de empreendedores. Obviamente nem todo mundo se planeja para abrir um negócio. Muitas vezes o cara começa ali na necessidade de empreender. E aí, às vezes, nem marca tem. Às vezes tem a marca que o sobrinho do amigo fez ali de algum jeito, ou criou no site, pronto. E muitas vezes a empresa cresce mais rápido do que a marca. Sim. Por outro lado, também tem gente que tem uma marca bacana e tudo mais, mas, sei lá, por modismo, resolve trocar a sua marca e querer fazer uma nova do nada. Aí você tem alguns problemas aí, né? Tem como a gente definir a hora certa, ou pelo menos a hora de refletir sobre a marca, se está na hora de mudar ela? Legal. Então, assim, a gente tem que fazer uma separação entre o que é a marca, ou seja, o que é aquele pensamento, aquela cultura, aquela estratégia, e o que são os elementos que representam aquela marca. Tá? Aí eu estou me definindo mais realmente ao logotipo. Ao logotipo, exatamente. Então, mas assim, tudo bem, ele é uma expressão do que a marca é. Tá? Então, mas veja, ele é uma expressão do que a marca é. Então, quando que as empresas costumam mexer, eventualmente, nos logotipos, né? Ou até nas campanhas de comunicação, ou até no portfólio de produtos e tal. Quando ela sente que ela está num outro nível. Fala, cara, esse logotipo aqui já não representa mais aquilo que eu sou. Eu já sou outra coisa. Então, como eu sou outra coisa, eu preciso mexer, eu preciso simbolizar essa minha evolução mexendo. Né? Então ele vai simbolizar a evolução dele alterando o logo, alterando o site, alterando a campanha de comunicação, alterando a fachada da loja. Então veja, todos esses elementos de experiência, eles estão vindo a reboque de uma mudança, muitas vezes que já ocorreu ou está no processo de acontecer. Então aí, por exemplo, grande parte dos projetos que a gente faz, a gente não mexe, por exemplo, em parte visual. Porque não precisa. O que precisa é uma perspectiva interna que vai começar a se trabalhar em um ponto de vista estratégico, e aí quando se começa a colocar para fora, aí o cara fala, puxa, agora esse logo aqui, da forma como foi desenhado, não me representa mais. Aí você troca. Tá? Mas é um processo evolutivo. Né? Então é sempre essa um pouco a sequência. E o que a gente vê, às vezes, são casos mal feitos. Tá? Então, um exemplo que eu até utilizo, uma pena, porque é uma grande empresa, enfim, desejo todo o sucesso do mundo a eles. Tá? Mas a gente tinha aquele caso da Gympass, que virou o El Hub. Tá? Cara, o Gympass cresceu, evoluiu, ele virou outros serviços. Não é mais só o passe da ginástica, o Gympass. Ele é mais coisa do que isso. Tudo bem, ele é realmente um centro de bem-estar. Maravilha. Então é isso que nós queremos, é isso que a gente vai ser. Agora, veja, eu não preciso necessariamente trocar o nome por causa disso. Tá? Então, a gente tem que separar o que é o conceito, o que é a ideia, o que é a cultura, daquilo que é o símbolo. Né? Porque, assim, o logo, o nome, ele só simboliza aquilo que a marca é. A marca é aquilo que ela executa no dia a dia dela. E no caso de Gympass, muita gente não assimilou ainda, né, o novo nome, né? Continua falando de Gympass. Isso. E aí você vai ver que isso vai demorar. Como também, sei lá, o Twitter. O Twitter, o X, né? Aí é o X, vírgula, o ex-Twitter, X, o antigo Twitter, tá? Então são coisas que vão acontecer. Por quê? Porque, assim, a grande questão é que você não precisa mudar o nome para simbolizar a mudança. A mudança em si já era suficiente. E às vezes você trocar o nome, você complica até a conexão das pessoas com a própria marca. Agora você falou aí na sua explicação que são empresas que já tiveram uma mudança e estão entendendo que aquela marca não conversa mais com o que elas são.
Mas tem também o caso das empresas que estão olhando para o futuro. Vou dar um exemplo aqui, não sei se é aplicável, mas a Meta, por exemplo. Facebook virou Meta. Pensando no metaverso, que acabou até dando uma flopada aí. Parece que não se fala mais em metaverso. Não fizeram o branding dele. Mas você vê, de qualquer maneira, veja que interessante que foi esse caso, tá? Realmente, eu acho que o metaverso ficou para trás em relação a IA, né? Se tivesse sido certo lá atrás, ele tinha trocado para IA e não para Meta, né? Mas assim, por que foi interessante? Porque ele deu um claro indicativo para onde a empresa tinha que seguir. Sabe? Ele deu esse indicativo. É válido. É válido, tá? Então, assim, ele fez, vamos dizer, o movimento dele. E outra, né? Veja, ele não tirou o nome dos produtos. O Meta é a marca corporativa. Ele continua tendo o Facebook, ele continua tendo o Instagram, ele continua tendo o WhatsApp, ele continua tendo as empresas ali vinculadas à Meta. Ele mudou a marca corporativa. E como marca corporativa, veja, assim, o consumidor, o usuário, ele se conecta com a marca de produto, não é? Nesse caso em específico. Então, eu me conecto com o Instagram. Eu não preciso saber, eu posso ignorar o que é a Meta, porque eu me conecto com o Instagram, tá? Ou me conecto com o WhatsApp. Pode fazer um paralelo, talvez, com a Unilever. Isso. Então, a Meta é a marca corporativa. Com o que essa marca fala? Ela fala com o colaborador, ela fala com o investidor, ela fala com os executivos, tá? Então, quando ele fala assim, olha, eu mudei minha marca para Meta, ele está indicando para esse grupo de pessoas que é isso que ele vai perseguir. Então, se você for um investidor e achar que Meta o metaverso é o caminho, putz, eu vou investir nessa empresa. Se eu sou um colaborador, eu sei o que eu tenho que fazer, não é? Poxa, se a ideia da empresa agora é metaverso, eu preciso na minha área, na minha gestão, na minha diretoria, tal, eu preciso começar a trabalhar com um claro indicativo que eu tenho que ir para o metaverso, tá? Então, até como movimento, infelizmente, talvez ele tenha errado, né, sobre qual era a perspectiva de futuro, mas veja, ele usou a marca da forma correta, ele deu um claro indicativo para o mercado do que ele queria criar. Redes sociais, cada vez mais forte, faz parte do dia a dia. E, obviamente, os funcionários de uma empresa estão nas redes sociais e, muitas vezes, uma atitude pessoal pode influenciar, inclusive, na marca da empresa que ela trabalha. Sim. Como você vê isso? Até que ponto é responsabilidade do funcionário ou da empresa de ajudar esse funcionário a guiar ele mesmo do que ele pode e que ele não pode? Ou até que ponto não é papel da empresa fazer isso? A gente tem que saber que é isso, que o funcionário ele está na rede social e ele vai de alguma forma se expor. Ele, como funcionário, ele vai, junto com a exposição dele, ele vai expor a empresa, tá? Obviamente depende do grau desse funcionário, né? O quanto envolvido ele está com as políticas da empresa, para a gente entender o impacto que isso vai ter, tá? E a gente entende isso e separa uma coisa da outra. Agora, acho que volta muito para a questão de cultura. Porque se está claro para aquele colaborador qual é a cultura da empresa, a forma de fazer as coisas, os direcionamentos e tal, quando ele se expõe como um colaborador daquela empresa na rede social, ele tende a se expor da forma correta, sabe? Então, é uma maneira de você justamente indicar, né? Se tiver claro a comunicação interna e a comunicação com todos os stakeholders da empresa, provavelmente o teu colaborador, quando ele se comunica em rede social, ele também vai ter essa clareza e vai... né? Obviamente ele pode errar uma coisa ali, outra aqui, mas ele vai transparecer um pouco do que a empresa é para fora, tá? Então é essa um pouco da expectativa. É claro que como qualquer empresa também pode ter regras, regulamentos e políticas, tá? Então também às vezes tem empresa que prefere ser um pouco mais rígida e ela vai ter lá um conjunto de políticas do como usar a rede social ou de como se posicionar com relação à empresa e rede social. Isso também é justo, tá? Mas hoje é muito o que se quase que se quer, né, é ter o funcionário como um porta-voz daquela empresa. E aí, realmente, o que você tem que fazer é ter uma cultura forte o suficiente para que, quando ele se exponha, esteja alinhado com aquilo que a empresa de fato pensa. Forma positiva. Isso, exatamente. E, paralelo a isso, vem uma onda aí, vem ou não, já chegou, né? Uma onda chamada inteligência artificial. E vem mudando a forma da gente fazer as coisas, inclusive muda até as coisas que a gente tem feito dentro do marketing, dentro de brand. Sim. Como que você está vendo esse movimento, onde muita coisa nova, ao mesmo tempo muita coisa parece ser copiada, muita coisa perde um pouco da autenticidade da marca para tentar um hype aí, mas abre uma infinidade de possibilidades para frente. Eu acho que abre uma infinidade de possibilidades de isso, assim, de você ter, empresas menores fazendo coisas que só empresas maiores eram capazes de fazer. Pega, por exemplo, você querer, por exemplo, postar com frequência em rede social, com qualidade, tá? Para você fazer isso, você tinha que ter uma equipe ou ter uma agência,
né? Que tivesse conectada muito com você e pudesse postar com muita frequência e com qualidade. Hoje você consegue automatizar uma boa parte disso utilizando ferramenta de IA. Só que a gente sempre tem que entender que ela é ferramenta, né? Ela tem que ser direcionada, ela tem que ser, né? Então não adianta eu chegar, então o que o pessoal fala muito, porque o post fica genérico e tal. O post fica genérico porque você sabe o que você quer da sua marca. Porque se você não souber, não é só o post da IA fica genérico, o post do teu funcionário aqui também fica genérico, tá? Então, a gente sempre volta pro começo. Então, assim, a IA é uma ótima ferramenta, desde que ela seja bem direcionada. Então, eu acho que vai ter gente que vai usar bem IA e vai ter gente que vai usar mal IA. Provavelmente no começo, grande parte das pessoas vão usar mal IA. Porque ela vai querer pegar um chat GPT aberto e pedir para fazer um post e jogar isso na rede social. Então a gente vai ter um monte de lixo e muita coisa ruim sendo colocada, tá? Mas com o passar do tempo você vai ter uma capacidade de poder fazer cada vez mais coisas mais alinhada à sua marca, desde que você consiga treinar adequadamente a IA, tá? Então até o meu último post da Exame, que eu tenho postado pouco lá, o pessoal vira e mexe me cobra, mas eu tenho postado pouco lá, mas o último que eu fiz foi justamente com isso. Falei, tem alguns formatos de IA que são necessários já, tá? Ou que podem ser muito bem utilizados. Por exemplo, IA treinada para fazer análise de interação com o consumidor, até análise de dados, dos dados que você tem. Então, a gente tem usado na própria consultoria IA para fazer análise de pesquisa. Ela não vai substituir o pesquisador humano, mas ela consegue agilizar alguns processos que antes eram muito demorados. Processo de tabulação, processos de codificação, que eram coisas que eram muito demoradas para se fazer, mesmo transcrição, né? No passado tinha uma pessoa que escutava um grupo, uma entrevista e ficava transcrevendo, né? Então tudo isso ficou muito mais ágil. Então eu preciso ter. E se você alimentar esse IA de dados corretos, ele vira o teu oráculo, não é? Porque eu posso perguntar o que o consumidor entende, o que ele acha disso, o que ele acha daquilo. Então essa é uma IA muito importante para você ter. E está disponível. A gente já tem lá, usa e custa barato, não custa caro. A outra IA, que a gente já está tendo até pedido de cliente para ser feita, assim, a gente entrega normalmente um conjunto de conceitos que orientam a marca, não é? Então, que é um pouco da ideia do branding, que não está ligado à parte visual, mas está ligado a uma identidade do que a marca tem que ser, tá? Então, toda uma questão conceitual. A gente também tem treinado agentes de IA dentro dessa ideia conceitual de marca. Porque também ele pode trocar. Então, ele está treinado, ele pode trocar com outro agente de IA, que cria posts, por exemplo, ou ele pode trocar com os próprios colaboradores. Puxa, eu estou pensando aqui num tema de evento, IA da marca, o que você acha? Quais são temas de eventos possíveis dentro da nossa ideia central de marca? Ele vai te dar lá uma lista e tal, que esteja tudo alinhado à ideia central daquela marca e que não fuja da ideia do core ali. Então, e essa cocriação é muito legal, né? Não só pela possibilidade de você ampliar ideias, seu leque, repertório e tudo mais, mas também diminuir custos quando você fala em campanha, né? Sim. Imagina, uma empresa hoje que tem filiais em 10 países, 8 línguas diferentes. Nossa. Mas a gente vai contratar um ator para cada língua que ela fala. Com a IA, ela consegue resolver isso. Então, muitas possibilidades. E capacidade de atender individualmente, né? Então, o que a IA está começando a levar já, ainda que eu até achei que já ia estar mais avançado um pouquinho, é a capacidade de interagir individualmente com cada um, entendendo o contexto do teu consumidor lá, que seja, e o contexto da tua marca. E a partir dali fazer uma comunicação assertiva e alinhada ao tom da marca. Então, isso também é uma coisa que é possível, tá? Assim, por isso, eu não sei como é que o pessoal não está usando mais isso ainda, mas já é possível. Legal. Fora IA, tem alguma ou algumas outras coisas que você tem visto aí como tendência para o futuro? Eu acho que assim, o que é a grande tendência e está ligado, porque assim, no fundo as tendências estão ligadas às capacidades tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, tá? Então, assim, dentro da ideia de marketing, assim, a tendência é a hiperpersonalização. Tá? Então, assim, isso daí você vai conseguir ter cada vez mais produtos e serviços, ou comunicações, ou contatos, ou relacionamentos individualizados a cada um. Tá? Eu acho que isso tem um papel maior de revolucionário assim, dentro de serviços massivos. Então, você pega uma companhia aérea, um banco, tá? Que são serviços massivos, mas ele vai conseguir, mas ele já consegue, tá? Que eles ainda não operacionalizaram. Mas você consegue atender individualmente, de maneira adequada, cada um dos seus clientes.
Tá? Assim, desde coisas simples que podem ser feitas, como, por exemplo, fazer uma distribuição mais adequada dos assentos do voo. Por exemplo, ontem estava voando, aí tinha 3, né, eu, que não sou pequeno, né, com 2 caras muito grandes na mesma fileira. Confortável. Poxa, assim, já não cabe muito bem 3 pessoas. 3 pessoas grandes na mesma fileira, ficou uma coisa horrorosa, tá? Podia ser evitado por IA? Claro que podia. Se eu tenho um entendimento de quem é meu consumidor, eu consigo fazer o parâmetro ali e separar, né? Outra coisa, preferências, não é? Frente ou trás, janela, corredor. Cara, obviamente, nem todo mundo vai querer, né, vai conseguir sentar onde quer, mas eu consigo trazer com certas preferências. É uma coisa que eu sempre comento, que também é muito fácil. Você tem criança no voo. Cara, pais e mães têm mais tolerância a problemas com crianças do que pessoas que não têm filhos. Mas então separa. Vai botar a criança aqui, coloca uma fileira de pais e mães ao redor dela, que eu tenho isso no meu cadastro lá, tá? Então, desde mapa de assento, né, que eu poderia fazer de uma forma muito mais inteligente, já que eu tenho antecedência, eu tenho conhecimento, quando vai para produto, né, porque o produto está na fábrica, então eu não consigo mudar o produto, não consigo mudar a Coca-Cola, né, mas eu consigo mudar formas de comunicar a Coca-Cola para as pessoas, inclusive interagindo em nível pessoal, né, ou em nível de preferência, ou entendendo como você usa a tua Coca-Cola e interagir de acordo com isso. Então, isso também vai ser possível. Então, essa é, na verdade, a grande tendência, né, que a gente vai ver muita coisa evoluindo nesse sentido. Tá? Então, coisas muito mais personalizadas. E esse papo puxa muito para o lado de CX. Estava lembrando aqui os papos e conversas que a gente estava tendo de CX. Seguem todos esse mesmo roteiro de conversa que você estava trazendo. Isso. Brand, experiência. Só que volta nas primeiras frases que você trouxe, né? Branding é o reflexo da experiência que o consumidor vai ter. Isso. Então, o que eu falo muito de CX é o seguinte, legal, o CX é muito importante, é uma parte fundamental da marca, a construção de experiência que o pessoal tem durante o uso do produto, tá? Mas qual experiência eu quero proporcionar? Isso. Então, é muito comum o cara responder para você, é uma experiência boa. Eu falo, não, boa é genérico, ok? Boa é genérico. O que é boa também, né? Isso, o que é boa já é questionável, mas boa é genérico. Então, qual que é, não é boa, qual é a minha experiência? Qual a experiência que a minha marca tem que proporcionar? Aí você começa a entrar numa seara mais adequada, até de construção de modelo de CX, forma de atender, tom, linguagem, serviços, negociações e tal. Tudo isso começa a entrar dentro da jogada. Né? E com a hiperpersonalização que você falou, me permite controlar exatamente qual é a experiência que eu quero que as pessoas tenham. É isso aí. E entender, né? Então, a personalização é uma, mas a outra é assim, né? Que a gente discute muito até para a questão de invasão de privacidade, né? Problemas de dados e tal. Mas a outra é você ter uma digitalização ao ponto em que você tem a capacidade de entender exatamente o que é cada pessoa, como ela utiliza o seu produto, o que ela faz. Isso basicamente via sensores, né? Seja o sensor uma câmera, que vai captar como você está interagindo, sei lá, com uma loja. Então, na loja tem uma câmera lá que filma, né? Não necessariamente você individualmente, mas está me filmando todo mundo. Então, eu consigo entender fluxo, eu consigo entender como as pessoas transitam na loja e eu adapto o meu produto para servir melhor aquelas pessoas, tá? Mas, basicamente, sensores, tá? O teu smartwatch, ou o teu, enfim, tá? Que vai cada vez mais levar mais informação de volta para a empresa, né? E a empresa pode trabalhar naquilo para deixar a experiência cada vez mais valiosa, mais adequada, mais positiva. Né? Por isso que a gente fala que dados é o petróleo hoje, né? É isso. E a capacidade de você ter acesso a esses dados de uma forma legal, né? E não de uma forma não legal. Então, hoje, infelizmente, o que a gente faz, a gente acaba usando esse monte de dados que hoje já estão cada vez mais disponíveis de uma forma ruim, né? Então, ao invés de eu ter o dado para tratar bem a pessoa, eu tenho o dado para encher a paciência dela com oferta indesejada, tá certo? Que é o uso errado, né, disso. Enfim, mas acho que, sei lá, no futuro talvez a gente melhore um pouco o uso disso. Maravilha. E Marcos, que papo aqui hoje. Antes de eu chegar para um pedido de dica final para empresários ou executivos, uma mensagem final sobre branding, só vou chamar os nossos ouvintes, se vocês acompanharam o podcast até aqui. Se vocês tiverem a oportunidade, compartilhem com quem vocês acharem que tem interesse. Não esquece de dar 5 estrelas se for no Spotify, se for no YouTube, dá um joinha. De novo, compartilhe. O tema daqui teve bastante coisa rica. E antes de te agradecer, que mensagem você teria para essa galera? Eu vou até interromper aí, porque é o seguinte, o grande empresário ele vai procurar o seu serviço depois. Eu queria que você falasse um pouco também para o pequeno empresário, aquele cara que está empreendendo agora, começando o negócio, porque eu acho que ele é o que mais está precisando de ajuda hoje.
Não, eu acho assim, primeiro, assim, saiba que você já está fazendo marca. Quando você bota o teu produto na rua, o teu serviço na rua, quando você atende o teu primeiro cliente, você está fazendo marca. Porque você está gerando experiências e lembranças na cabeça das pessoas. Então, assim, você já está criando. Então, a grande questão é você se planejar ou você pensar justamente nessa experiência. Qual experiência que eu quero criar? Ou, até melhor, qual é a lembrança que eu quero que a pessoa tenha depois que ela usou o meu serviço, o meu produto? Então, às vezes, só com essa perguntinha, essas duas perguntinhas, você já começa a ter uma perspectiva de como que você quer gerenciar a tua marca. Tá? Eu tenho um livrinho também chamado Branding para Empreendedores, tá? Que a gente fala muito do... eu vendo até... A gente vende... Ele estava numa editora até um tempo atrás, depois eu até tirei da editora, até porque às vezes eu distribuo mesmo, eu distribuo e tal. Então, com a editora você não pode distribuir, né? Mas tá assim, vende na Amazon também como e-book, tá? Custa também R$19 e tal. Fica a dica aí. Isso, fica a dica aí também do livro. Como é que é o nome dele? Chama Branding para Empreendedores, tá? Então, acho que é isso. E acho que, assim, não só para empreendedor, porque também muito profissional cai nessa. Cuidado com quem vocês estão seguindo, né, nas redes sociais, com quem vocês estão... Da onde que vocês estão vendo lá as potenciais estratégias e tal, porque tem muita bobagem. E acho que entre as bobagens, aquilo que mais me pega é quando o pessoal ele iguala coisas antiéticas a marketing ou branding. Sabe? Então, sei lá, eu até uso assim, algumas palestras e tal, tem um anúncio que eu uso que é de uma companhia telefônica de Manaus, que ela fez um outdoor com QR Code escrito assim, não vou lembrar o texto exatamente, mas é assim, Dudu, eu sei que você está me traindo com o Beto, não adianta negar, as imagens não mentem. Tá? Pra quê? Porque se o cara quer clicar lá, ele vai pegar o QR Code para ver as imagens do Dudu com o Beto, certo? E aí, na verdade, quando você entra lá, tem uma propaganda de pacote de dados para celular. E aí muita gente fala assim, nossa, olha que marketing, olha que negócio legal, olha que coisa bacana. Então, não, cara, isso é antiético, isso é ruim, isso é errado. Tá enganando. Tá enganando as pessoas. Então, as pessoas que entraram lá, provavelmente não vão querer comprar e criar uma animosidade em relação à marca. Então, a gente tem que entender... Né? Por isso que eu falo, siga bons profissionais, né? Veja boas referências, porque muitas vezes o que a gente vê como exemplos de marketing, exemplos de branding, é justamente isso. Então são coisas ruins, são coisas antiéticas, são coisas que não representam o que é um bom marqueteiro, o que é um bom cara de branding. Enfim, e aí também não é só a pequena empresa que faz, grande empresa faz também. Tem um exemplo do ano passado do Burger King, que até deu um bafafá justamente porque eles mandaram um Pix de 1 centavo para a conta corrente das pessoas com a mensagem publicitária. Tá? Faz isso, não é um canal de comunicação. Quando você clicou lá nos termos e condições, eu tenho certeza que você não liberou a sua conta corrente como uma perspectiva de comunicação. Não foi para isso que o Pix foi criado, certo? Então você está fazendo o quê? Um mau uso de um serviço que foi criado para facilitar a vida do brasileiro. Né? E aí não precisa ir longe, tá? Assim, recentemente a gente teve um caso lá em São Paulo. Então em São Paulo você não pode mais ter, né, outdoor e tal, né, na cidade, em pena e tal. E aí a Netflix, com o princípio de ser uma arte, mandou lá uma pessoa pintar lá um prédio, uma empena, né? A gente chama de empena no passado, uma empena com uma ilustração alusiva ao... Esqueci até o nome, mas aquele... da família Addams, né? O filme da família Addams. A série que eles têm, né? Wandinha, tá? Então, colocaram lá e aí o pessoal, que genial, porque toda a mídia falou sobre isso, eles ganharam muitas visualizações e aí eles pagaram lá R$200 mil de multa, mas, cara, com certeza isso aí valeu a pena. Cara, sinceramente, com certeza valeu a pena. Mas não é ético, né? Você está burlando uma legislação, ainda que você pague a multa, para poder usar um canal de comunicação que, na verdade, foi proibido pela própria prefeitura da cidade. Então, assim, isso sai muito como exemplo, né, de bons exemplos. E não é assim, tá? Então, no longo prazo, aquela pessoa que tem um bom relacionamento, uma boa experiência, ela vai ter um negócio de sucesso. Então, essa é um pouco daquilo que a gente tenta colocar por aí. Mensagem final. É isso aí. E, Fabrício, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, adoro esse assunto, gostei muito do bate-papo. Bacana. E é sempre bom aprender com quem sabe. Fabrício é o líder de marketing aqui na FUCAP, então tá no tema. Legal. Marcos, muito obrigado. Muito obrigado por todo esse papo. Imagina, obrigado a vocês aí pelo convite. Está sendo ótimo ter essa experiência aqui agora em Vitória, aqui junto com vocês. Vamos para mais uma daqui a pouco com o FUCAP Convida. É isso aí. Ouvinte, muito obrigado.